Show, aqui já tá. Opa, acho que nós já estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando a gente nessa live. Nos atrasamos por alguns probleminhas técnicos, mas como sempre, estamos aqui. Hoje, a live com um dia diferente, né? Mas pretendemos aqui entregar sempre com a mesma qualidade e trazer um papo bem legal sobre educação e espaço não escolar, dessa vez cine debatendo sobre o documentário Menino 23. Aqui comigo estou com a Mari hoje, que também vai trazer contribuições incríveis para essa live. Vai ser uma live muito boa. E a gente vai comentar um texto do Sérgio Buarque. Sérgio Buarque, né? Eu sempre confundo o nome. Cristóvão. Sérgio Buarque Guimarães. É o Eu Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque. Gente, eu sempre confundo no ao vivo. Um texto do Cristóvão Buarque que vai falar sobre a apartação social, que também está disponível na nossa plataforma. Mas vamos começar com as apresentações. Eu me chamo Alan, sou bolsista e extensionista do projeto e eu conduzo os Cine Debates. Os Cine Debates acontecem mensalmente e o Cine Debate de hoje a gente vem comentar uma obra nacional, né? E normalmente a gente tem comentado obras de vários pontos, obras que tratam de educadores. Essa obra trata também do trabalho de um educador, mas como um segundo plano. E qual é o objetivo do Cine Debate? A gente sempre tenta dialogar um documentário com alguma leitura que a gente está fazendo no grupo, com alguma discussão que é pertinente para nós enquanto educadores sociais, e a gente sempre traz uma pessoa aqui do grupo para falar um pouco da sua pesquisa, da sua experiência. E hoje, como eu já havia dito, nós temos a Mariana, e agora eu vou passar a bola para ela se apresentar. Boa noite, gente. Eu sou a Mariana. Assim como a Alan, eu também sou bolsista, extensionista do projeto Fora da Sala de Aula. Eu sou graduada em comunicação e faço mestrado em políticas públicas em direitos humanos. O meu tema de pesquisa, acho que tem muito a ver com um documentário que a gente vai bater um papo, né, hoje. Eu estudo desigualdades raciais, desigualdades socioespaciais. Então, eu acho que vai ser um papo bem legal. Então, assim, podem se achegar. Eu vou primeiro passar uns avisos também, né? Não, em primeiro lugar, gostaria de, como sempre, agradecer ao professor doutor Arthur Viana Ferreira pela oportunidade que ele nos dá de estar aqui na página do Fora da Sala de Aula discutindo sobre isso, e também a todos aqueles que apoiam o projeto, aqueles que participam da live, pois isso é muito importante para a gente divulgar o nosso trabalho, a gente divulgar uma proposta de educação diferente e manter as discussões sobre educação e espaços não escolares em um ambiente que é nosso agora, né, que é a internet. A gente que agora está ocupando cada vez mais devido à pandemia. Os cine debates antes eles ocorriam presencialmente na UERJ-UFP e hoje a gente meio que teve que se remodelar e fazer esse modelo online aqui para vocês. Então, por favor, compartilhe essa live, curta, comente aqui. A gente quer muito dialogar com vocês sobre esse documentário. De repente, a gente vai falar alguma coisa aqui que você não saiba ou não conhece tanto. Se quiser perguntar, e se a gente conseguir responder, a gente vai responder. A nossa ideia aqui é dialogar, trocar ideia com você. Então, se você puder curtir, compartilhar, aquele bem blogueiro, né? O curtir e compartilhar, isso é muito importante para a gente. E vamos lá, tem mais uma coisa também que eu queria falar. Todas as nossas lives a gente faz sorteios de livros. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha lá na página do Fora da Sala de Aula e comentassem na publicação do sorteio do livro, porque no final nós sorteamos 3 livros e é só comentar lá, tá tudo explicadinho na publicação e participem conosco. Sigam nossas redes sociais, sigam a gente no Instagram. Nós também temos um canal no YouTube, estamos crescendo aqui no Facebook. Inclusive, a Mari pode até falar um pouco disso, né? Que é Mari. Mari é essa pessoa que cuida das redes sociais do grupo. E, Mari, já para começar esse nosso papo, eu queria que você
falasse um pouco mais da sua atividade no grupo antes da gente falar sobre o documentário propriamente dito. Perfeito. Eu acho que no grupo eu tenho assim duas funções bem distintas. Uma delas é cuidar de toda a comunicação interna e externa do grupo. Então, todo mundo que responde vocês aí na página, as pessoas que comentam na página, né, enviam mensagem ou e-mail, eu que respondo a vocês. Também administro os sites, né? E a outra função é como pesquisadora do grupo, né? Estudando também as temáticas de desigualdade, mas também desigualdade de oportunidade no campo da educação, entendendo também o papel do território nessas desigualdades. Então, são temas que confluem. Olha, estou vendo aqui algumas pessoas que estão chegando. Tem a Cláudia Reis, que é aluna de turismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Acabei não falando no início também, né? Nós somos daqui de São Gonçalo, nós somos de um campo da Oeste de São Gonçalo. E aí, aproveitando, por favor, coloquem de onde vocês são, que isso é muito legal para a gente saber também quem está falando com a gente. A gente gosta de conhecer vocês. Então, por favor, comentem aqui também de onde vocês são, porque isso é muito importante. E vamos lá. A Mari já se apresentou e agora eu vou fazer um momento jabá, gente. Mari é a pessoa que faz essas artes incríveis. Mari é a pessoa que ajuda muito o grupo, assim, ela é uma pessoa muito incrível no grupo e estar aqui hoje com ela para mim é muito legal porque vocês vão conferir, é até uma redundância falar isso logo de cara, mas vocês vão ver que ela é uma pessoa inteligentíssima e vai trazer contribuições incríveis para essa live. E a primeira contribuição incrível que ela fez foi ter me apresentado a esse documentário, O Menino 23, porque eu até então estava assim na dúvida, poxa, o que a gente pode abordar, né? Eu queria abordar uma coisa diferente, e ela me fez a sugestão desse documentário. E aí, antes da gente falar do documentário, vou contar uma história para vocês. Eu já tinha visto algo sobre o documentário em uma publicação de Facebook que falava assim, que era um tijolo, e nesse tijolo tinha a cruz da suástica, e aí contava a história desse professor que deu origem, né, ao qual a pesquisa deu origem ao documentário. E aí falava, né, da importância da gente falar sobre o nazismo nas escolas e tal. Para quem viu o documentário sabe do que eu estou falando. Ele meio que vai falar um pouco disso, ele vai associar aquelas grandes temáticas de racismo, de escravidão e de nazismo num contexto do Brasil no início do século 30, 40, ali nos anos de 30 e 40. E aí ele vai falar um pouco disso, de como que isso vai parar em uma fazenda no interior de São Paulo. Vai falar de uma família, vai falar do movimento integralista brasileiro, e vai falar sobre um monte de coisas que tem a ver com história, mas também tem a ver com aquilo que a gente estuda no grupo. A educação que ocorre fora do espaço escolar, as atitudes, as ações, o caráter ético que nos permite ter uma ação hospitaleira para com o outro. O documentário também vai falar sobre pobreza e várias outras coisas. E aí eu queria agora ver o outro ponto de vista. Queria que Mari falasse um pouco dessa sugestão, né, o porquê desse documentário, contar a história dela com esse documentário, como esse documentário te atravessa. Perfeito. Bom, eu vi o documentário pela primeira vez lá em 2016, quando ele estava sendo lançado ainda. Eu acho que conheço também mais um pouquinho a fundo a história da produtora e todo o contexto, né, a dificuldade que foi para lançar um documentário com essa temática, né? Portanto, eu e o Alan até conversamos, né, mais cedo. A produtora demorou 7 anos para lançar esse documentário por falta de empresas que quisessem investir nessa temática, né? Então, o documentário não conseguiu nenhum capital de investimento privado, então somente um edital estatal, e para fechar o documentário, né, com a verba que faltava, a Globo Filmes e o Canal Brasil entraram com o dinheiro que faltava, né? Então isso também já diz muito para a gente, né?
a história do documentário é uma história que não foi abraçada por investidores, né? Porque é uma história, de fato, que mexe não só com pessoas que foram vitimizadas, mas também com uma parte da elite brasileira, né? Uhum. Então, eu conheci o filme em 2016 em uma mostra na Maré, que eu ajudei a organizar, com um grupo de extensão que eu fazia parte na UFRJ à época, né? E foi também um local, é muito simbólico para mim, porque foi a primeira vez que eu tive contato com a Marielle Franco. Ela era uma das debatedoras convidadas, aceitou a nossa proposta, e foi um momento muito rico, muito rico de troca, né? E aí eu revi agora, né, para estar aqui falando sobre ele com vocês, revi o documentário. Eu acho que eu posso dizer, assim, basicamente, que o documentário ele não é só um resgate, né, um recorte de uma história sobre a escravidão e sobre meninos que são vitimizados pela pobreza, pela raça, pela desigualdade. Mas esse documentário ele é um resgate de uma parte da história do Brasil, né? Então, deveria ser um dever de casa para todos nós assistir. Ele discute a vulnerabilidade, né, de crianças e adolescentes negros no Brasil na década de 30 e na década de 40, e ele é baseado na tese de doutorado de um historiador, o historiador Sidney Aguilar. A produtora comprou, né, a ideia, e como o Alan falou, foi durante uma aula de história que surgiu uma aluna, uma aula de história sobre o nazismo, uma aluna levantou o dedo e disse que aquele símbolo que o professor mostrava no quadro estava presente na fazenda da família dela, e o símbolo era suástica. E o professor, claro, como pesquisador, né, ficou muito curioso em entender qual história estava por trás, né, desse questionamento. Então, o documentário, que é uma obra brasileira que chegou a ir ao Oscar, né, ele vai contar a história de 50 meninos negros que foram retirados de um orfanato na cidade do Rio de Janeiro para uma fazenda no interior de São Paulo, a fazenda da família Rocha Miranda. Esses meninos são 50, né, são muitos, a maioria não estava mais vivo, mas os produtores do documentário conseguiram achar, então, recortar, né, a história desses 50 meninos na figura de 3 meninos que, como vocês viram, o seu Aloysio, o seu Argemiro e o José Alves de Almeida, que ficou conhecido como o menino número 2. Eu acho que, ainda falando sobre a minha visão, né, do documentário, e Alan, se você quiser complementar, por favor, fique à vontade. Eu acho que mais do que tratar da história desses meninos que foram vitimizados, o filme ele traz uma riqueza nos detalhes, né, ao contar a história do Brasil da década de 30 e 40, né? Como que o Brasil não só flertou com ideologias nazifascistas, mas também teve um fascismo, né, um nazifascismo brasileiro, a moda brasileira, a partir do maior partido nazista fora da Alemanha, que foi a Ação Integralista Brasileira. O Alan, como historiador, muito mais apto para falar disso do que eu, mas o filme traz, né, esse nosso passado e explica muita coisa do nosso presente, né? Então, não só falar dos meninos que foram vitimizados, mas também do papel da elite brasileira na construção do racismo, na construção da vitimização de crianças, né? O filme me deixa bem claro. Menino 23, que era a identificação de seu Aloysio, né? Que não era chamado pelo nome, sim pelo número. Infâncias perdidas no Brasil, porque esses meninos foram retirados do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo e lá ficaram durante 10 anos. Então, eu acho que o filme ele traz 1h30, vai ser pouco tempo para a gente debater todas as questões, né? Espero que vocês também tenham questões para trazer para a gente, né? Sobre o filme. Sim, eu acho que, assim, além disso, há muitas maneiras de você abordar esse filme, né? A gente poderia fazer esse filme com uma abordagem exclusivamente histórica, né? Onde a gente trataria, assim, qual é o lugar da memória, né? O, o,
como que a memória era tratada naquele contexto, como a memória é tratada hoje, qual a importância desse documentário hoje, qual o significado político, histórico, sociológico ele tem hoje. A gente tem muitas maneiras de olhar esse documentário, e aqui a gente vai tentar olhar, dentre outros olhares, com algumas ideias, né, que são latentes no documentário, baseadas nas leituras que a gente faz no grupo, né, para a gente entender como que esse documentário ele pode atravessar a gente em uma experiência na sala de aula ou fora dela, ou nas nossas discussões do dia a dia, entendendo que, além do professor da sala de aula, é importante que o educador social, aquele que está atuando em espaços não escolares, saiba articular essas discussões e entenda o quanto a discussão sobre determinados pontos ela é muito importante. E no texto que a gente vai trazer hoje, que é um texto do Cristóvão Buarque, agora não vou errar mais, o texto, como não sou bobo, estou até com o nome dele aqui, o texto se chama O que é apartação? O apartheid social no Brasil. E aí o autor ele vai falar um pouco, ele vai adaptar essa ideia de apartheid e vai tentar estudar o caso brasileiro a partir dessa noção de apartheid, que quer dizer distanciamento, essa separação. Ele vai tentar analisar a sociedade brasileira assim. E o documentário, a todo momento, ele problematiza em torno disso. E a gente vai pensar primeiro em uma coisa assim, caramba, como que as pessoas estão vendo que 50 meninos de um orfanato no Rio de Janeiro estão indo para uma fazenda e lá eles estavam exercendo assim trabalho escravo explicitamente, né? Não, meio que não era um segredo, meio que as pessoas aceitavam aquilo e o documentário ele meio que vai justificar aquilo por conta de uma construção histórica social do negro, né? Da figura do negro, um negro que não teve acesso, não teve acesso, né? Depois que a princesa Isabel assinou a famosa carta, não teve nada que aproximasse esse negro de uma participação, não sei, até difícil colocar assim, uma participação efetiva na sociedade ali, enquanto um cidadão, um ser humano. Ainda tinha um aspecto de coisificação do africano e dos seus descendentes muito forte. E a gente vai ver isso, tem uma cena do documentário que mostra uma espécie de curta-metragem do Grande Otelo, e aí uma série de imagens que eles vão mostrar. E aí eu gostaria de passar a bola para a Mariana e perguntar para ela assim, como que essa apartação social no Brasil, segundo os olhos do autor, e eu quero que você também fale um pouco da sua visão sobre o autor, vai dialogar com a proposta do filme. Esse texto que o aluno citou faz parte do nosso estudo que a gente está fazendo aqui no grupo, né? Todo mês a gente estuda um livro, né? Uma obra de um autor. E no mês passado a gente estudou o texto do Cristóvão. Acho que foi um debate muito fervoroso, muito rico também, né? Que até ajuda a gente a construir uma série de questionamentos, não somente sobre o filme, mas também sobre o autor, né? Eu acho que tem alguns paralelos que a gente pode fazer e algumas aproximações e distanciamentos. Eu acho que, diferentemente do autor, do Cristóvão Buarque, o filme ele traz uma riqueza muito grande da história do Brasil. E isso é essencial para a gente entender a questão que o Alan colocou de uma sociedade não ver nenhum problema no momento em que 3 fazendeiros chegam num abrigo e levam simplesmente 50 crianças negras para trabalhar numa fazenda. Então, assim, fazer esse resgate histórico é essencial para a gente entender que, apesar do Brasil ter lutado na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas, a gente teve anteriormente um partido nazifascista que construiu muito da nossa visão e do nosso comportamento enquanto sociedade, né? E isso explica a normalização da escravização de corpos negros, né, de crianças, sem nenhum tipo de pudor, né? E
não sem pudor, não somente sem pudor, como também a sociedade, à época, né, numa cidade do interior de São Paulo, aplaudia, né, dizia que tinha uma visão um pouco romantizada, né, sobre qual era o papel daquela família, né, de grande influência da elite brasileira para com essas crianças. Então, esse resgate histórico que a gente sente um pouquinho de falta na obra do Cristóvão Buarque, o filme faz isso de uma maneira excepcional. E agora, falando das aproximações, esse conceito de apartação social que o Cristóvão Buarque usa é muito essencial para a gente pensar uma série de processos de desigualdade que a gente vive hoje. Então, na nossa conversa de mais cedo, né, a gente citou diversos pontos que a gente poderia trazer como exemplos dessa apartação, né? O primeiro deles é você dividir na cena mesmo do orfanato, né? Os meninos os corpos que são aptos a realizar um trabalho braçal, um trabalho escravo naquela fazenda, e os corpos que não são, porque os fazendeiros escolheram majoritariamente meninos negros. Então, aí a gente já começa, né, a entender o distanciamento que a raça exerce nesse processo. O segundo distanciamento é o fato desses meninos terem ficado 10 anos apartados de qualquer tipo de socialização com a sociedade, né? Eles viviam no interior de uma cidade de São Paulo, dentro da fazenda, e não saíam para nada, né? A proposta dos fazendeiros, quando levaram os meninos do Rio de Janeiro, era que eles iriam estudar e iriam aprender o ofício do trabalho. Mas o historiador constatou que eles estudaram apenas 1 ano e o trabalho que eles realizavam na fazenda era um trabalho escravo mesmo, com penalizações físicas, não recebiam nenhum tipo de salário, nenhum tipo de cuidado, né? Tanto que não eram nem chamados pelo nome. O próprio Aloysio, quando se coloca no documentário, diz, né, nós éramos tratados como gado. Então, cada um tinha a sua numeração e eu era o menino 23. É uma coisificação que é muito a cara do Brasil, né? Um país que até como o documentário fala, né? 90 e tantas pessoas acreditam que o Brasil é um país racista, mas poucas pessoas se consideram racistas. E aí, até, né, para somar na discussão, a gente vai fazer um apanhado histórico, mais ou menos daquele contexto ali que o Brasil ele estava criando, né, uma nova identidade, né? Que aí a gente vai ter como uma obra fundamental daquele contexto ali, assim como ainda é hoje, mesmo sendo bastante criticada, que é a Casa Grande Senzala, né, que é de 33. Então a gente vai ter naquele contexto ali uma ideia de um Brasil que é misturado, de uma democratização racial, de que todo mundo ali vive bem, na paz, quando na verdade existia até o autor ele chega a dizer que aquele momento foi o momento mais racista do Brasil. E aí a gente vai ver também o movimento eugenista. Recentemente veio muito à tona, né, a discussão sobre o livro Presidente Negro, do Monteiro Lobato. E aí a gente vai ver o Brasil do início do século XX que, ao mesmo tempo que se mostrava um país não racista, tinha um racismo muito velado em coisas, assim, aparentemente que as pessoas não se importavam, vamos colocar dessa forma assim. As pessoas não voltavam tanto os olhos para isso. E aí a gente vai, se a gente for olhar, né, com esse olhar da apartação, você vai ver que, e pegando o título, né, o subtítulo do filme, né, a Infâncias Perdidas, né, aquele que pode ter a infância, aquele que não pode ter, por conta de um aspecto exclusivo e marcado, né, que era o aspecto da cor, né, da etnia, né, ou, para usar um termo que estava bem forte na época, ainda está hoje, claro, o termo a raça, né, entender que um é superior ao outro, e aí chega a mostrar, e eu achei interessante isso. No final, a Mari vai falar um pouco mais sobre a narrativa do o jeito, né, que o documentário se expõe, né, mas eu achei interessante que o documentário, no início, ele faz uma contextualização, e lá ele vai falar, né, dessa mentalidade da época,
onde tentava-se comprovar a superioridade do homem branco com relação ao homem negro. E, com isso, né, sob esse discurso, crianças foram tiradas de um orfanato e tiveram suas infâncias perdidas, e como o autor, um dos entrevistados mesmo fala, né, foram tratados como animais, como gados, como aqueles que estão ali prestando um serviço, assim, são coisas, né? E a questão do número é muito interessante, porque há um processo de desumanização daquelas crianças, né? Aquelas crianças passam a ser tratadas como coisas, numa mentalidade que não foi desconstruída. E aí a gente entra também num ponto daquela questão da memória, né? Como a memória do período escravista, né, parece que ela meio que foi assim, depois que houve a abolição, foi algo assim, gente, vamos esquecer o que passou, daqui para frente somos uma outra coisa, somos uma outra sociedade. Mas esse vamos esquecer o que passou já naquela época causou impactos imediatos das pessoas assim negligenciarem aquilo, fingir que nada aconteceu e que agora está tudo bem depois da abolição. E, cara, eu comecei a me empolgar aqui, daqui a pouco vou misturar um monte de coisa. Não, mas essa ideia é muito essencial, porque vamos esquecer o que passou, vamos esquecer o que eu fiz, né? Mas o que vocês sofreram, vocês vão carregar, né? Porque, querendo ou não, né? Quem é branco carrega o privilégio que o racismo e a escravidão construiu, né? Ainda que não tenha culpa nenhuma sobre o que aconteceu no passado, ainda carrega esse privilégio. E quem é negro carrega esse prejuízo. Então, vamos esquecer, vamos maquiar, mas uma parte não tem como esquecer porque as características estão marcadas, né? A naturalização, né, do racismo e desses processos de desigualdade não acabam dessa forma, né? É preciso que a gente construa ainda muita coisa em cima disso para que as situações elas sejam transformadas. Eu acho que ainda nessa linha da apartação que o Cristóvão Buarque traz para a gente, tem algumas coisas que a gente pode destacar que fazem paralelo com a nossa realidade, né? Que a gente pode pensar. Isso aconteceu na década de 30. Para mim foi ontem, assim, né? Eu acho que década de 30, 40 está muito próxima da nossa realidade. Mas se a gente quiser pensar em exemplos mais atuais, a gente também tem exemplos mais atuais sobre isso. E aí eu até peguei alguns dados, né, para a gente poder enriquecer o debate. O primeiro deles é que no Brasil, se a gente soma pretos e pardos, 66% das crianças que estão em orfanatos ou abrigos são negras. Então, na década de 30, isso era uma realidade. Será que mudou hoje em dia? Não mudou. Continua a mesma coisa. Em 2016, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos como o primeiro país do mundo a ser condenado em tribunal internacional por crime de escravidão, né? Acharam na fazenda Brasil Verde, no interior de Piauí, 128 trabalhadores rurais em condições de regime de escravidão, né? Então, não são coisas que estão no nosso passado, né? A gente tem coisas que estão no nosso passado, mas que a gente carrega até hoje, né? Então, esses exemplos mostram como é latente a questão no Brasil, né? E como a gente carregou e carrega e vai carregar por muito tempo essa herança. Principalmente se a gente não promover diálogos sobre, né? Eu acho que, às vezes, fazendo uma crítica até aos historiadores em geral, incluindo eu, né, que sou um historiador em formação, eu acho que, às vezes, a história é algo muito distante, né? Como o Mário falou. Para nós, e principalmente, assim, para mim, né, que estudo história, não é um período tão distante, mas se a gente for observar hoje, a gente ainda vê corpos negros, crianças negras sendo coisificadas, né? E tendo trabalhos análogos à escravidão. Isso não é algo tão distante. Até porque, e aí a gente vai parando para pensar que talvez aquelas crianças tenha sido a segunda geração da família deles de pessoas não escravizadas, ou a primeira, dependendo da situação. Primeira, segunda. Você pode imaginar que hoje
talvez estejamos as pessoas na quinta ou na sexta, na sétima, de geração de pessoas que superaram, que assim, que não são mais descendentes diretos de escravizados, né? Mas ainda carregam a marca da escravidão, principalmente quando a gente vai pensar na condição da pobreza, né? Existe uma grande camada da população que é negra e também é pobre, não por acaso, porque não houve nada, né? Depois que, sabe, quando eu gosto muito de novela, né? E essas novelas de escravo tem uma, eu lembro do final da novela Assim a Moça, que aí a princesa Isabel assinava carta, aí saía todos os escravos assim, aí tocava lá, 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 aí todo mundo pulando assim em direção ao pôr do sol. Mas e aí, gente, depois do pôr do sol? Não tinha nada. E os trabalhos, ele por diversas vezes foram negados, né? Então a gente vai ver também a marca da pobreza muito associada por conta disso, que não houve nada, né? Não restou nada, né? Eu acho que o filme deixa muito claro isso quando ele traz a proposta de contar a história atual das pessoas, né? Quem são esses meninos de hoje? E quem foram esses meninos logo assim que o Brasil passou a criminalizar as ideologias nazifascistas, né? Tanto nesse momento, não era mais razoável, nunca foi razoável, né? Mas constitucionalmente, né, que a Constituição de 1934 tem várias menções a políticas eugenistas, ou seja, era algo institucionalizado, era constitucional que se fizessem estudos, promovessem debates e teorias científicas dedicadas a estudar a melhoria da raça. Isso era constitucional na Constituição de 1934. Se você for procurar no site do Senado Federal, você acha isso. Então, assim, é algo que a gente carregou de forma muito formal, né? Presente na nossa Constituição. Exatamente. E aí, voltando a falar sobre o filme enquanto um caminho, né? Um possível caminho para a gente dialogar sobre isso enquanto processo educacional. Eu entendo, né, quando a gente vai pegar a história dos conceitos, aproveitando o Cristóvão Buarque, que tenta trazer um conceito, a gente, por um lado, eu entendo que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai apropriar certos conceitos, porque o contexto em que esses conceitos eles são criados, eles dizem muito sobre o que eles são, o que eles representam, como eles devem ser aplicados. Eu não sou muito de generalizar as coisas, mas eu entendo que existem alguns conceitos e algumas ideias que não foram trabalhadas no Brasil, naquele contexto em que elas foram criadas, e quando chega nos dias de hoje, elas meio que ficam confusas, né? E isso me chamou muita atenção. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no final do filme, foi esse dado, de que muitos brasileiros consideram o Brasil um país racista. Pô, beleza, o Brasil é um país racista. Mas quase ninguém se considera racista. E aí a gente vai ver, né, nessas situações de racismo que ocorreram recentemente, para falar assim, ocorrem a todo momento, né? Estou falando das que são filmadas, mas uma das que ocorreram recentemente foi a do, a do menino que era motoboy, né? Que aí o rapaz ele começou a falar, não, você tem inveja disso aqui, não sei o que lá. E aquilo ali afirma primeiro uma coisa, que existem pessoas no Brasil que se consideram racistas e têm orgulho de dizer que são racistas. Existem aquelas que são meio que partidárias do racismo, né? E essas pessoas, para elas já é um outro tratamento, é um tratamento até da lei, né? Que elas sejam presas, que sejam criminalizadas por conta do racismo, que é um crime, né? O racismo ele é crime. Mas existe uma massa cinzenta, né? Existe uma população que não conhece muito bem, não entende muito bem o que é o racismo, por exemplo. E aí, eu queria que Mari trouxesse algumas contribuições também, que a gente pensasse junto assim, como que essas informações não chegam a essas pessoas? O que que acontece? As pessoas são e não assumem, ou elas não entendem muito bem o que que é e não conseguem atribuir as suas práticas como práticas racistas.
Um conceito que eu estudo muito, que eu acho que vale para a gente pensar isso, o primeiro deles eu acho que é o racismo estrutural, do Silvio de Almeida, né? Um pensador negro brasileiro, que ele vai colocar para a gente que o racismo ele foi construído e ele está estruturado na sociedade brasileira. O que isso quer dizer? Que ele está presente em todas as estruturas. Então, você pode pensar assim, mas dentro da minha família, acho que não. Dentro da sala de aula, talvez não, gente. Dentro da igreja, e ele vai dizer para gente, em todos os lugares, porque o racismo ele se constituiu como estrutura, né? Se estruturou e estrutura também a sociedade brasileira. Então, em diversos âmbitos, a gente tem que pautar esse tema e sempre discutir esse tema, porque as pessoas podem reproduzir sem saber, assim como podem reproduzir sabendo, como é o caso desse menino branco que se sente autorizado a dizer que um trabalhador sente inveja da pele dele. Né? Então, por estar presente nas estruturas, ele vai estar presente em todas as nossas relações. Às vezes a gente entende que o racismo é só quando a gente faz uma ofensa racial assim, né, de maneira muito enfática a uma pessoa negra. Mas se a gente entender o plano de fundo dessa estrutura, a gente vai entender que, quando eu trago o dado de que 66% dos pretos e pardos em orfanatos são negros, isso é um desdobramento do racismo. Quando eu trago dados de que, durante toda a minha graduação na UFRJ, durante 4 anos e meio, eu não tive nenhum professor negro, isso é um desdobramento do racismo. Então, várias questões são desdobramentos do racismo, né? Não somente a ofensa, mas também a negação dos melhores postos de trabalho na sociedade brasileira, mas também a precarização do trabalho que atinge majoritariamente as mulheres negras, a negação do direito ao aborto, que é um tema que está muito em voga hoje em dia, que atinge também majoritariamente as mulheres negras e pobres. Então, tudo isso também é racismo, é desdobramento de um sistema que colocou determinados corpos em uma situação de privilégio e colocou outros corpos em uma situação de prejuízo. E eu acho que, assim, o que as pessoas precisam entender é que não é que sei lá, porque eu estou tentando medir um pouco as palavras, porque esse tema também é um tema que me altera muito, né? Mas eu entendo da importância de você falar dele também do jeito mais simples e mais calmo. Mas, assim, historicamente, se a gente for analisar historicamente, sociologicamente, a gente foi educado a pensar de uma maneira X, né? O racismo ele está na nossa língua, o racismo ele está, como a Mariana bem colocou, nas nossas instituições. O racismo está em todos os locais. E a todo momento a gente precisa fazer esse exercício de desconstrução, porque muitas das vezes existe aquela pessoa que vai lá, pensa e não fala. Ela pode não fazer ofensa ao racismo, mas ela pensou. Ela vai olhar e falar assim: mas esse menino ele vai me assaltar. Esse menino não é confiável. Ó, fica de olho. Sabe? Essas coisas que são sutis, né? E é isso que é necessário combater também, mas isso é um exercício que é um exercício de fato de desconstrução, de se pensar e se repensar, né? Todos nós, enquanto agentes sociais, se pensar e repensar e entender assim, caramba, o porquê que eu olho uma determinada pessoa e penso uma determinada coisa. Quem que me ensinou a fazer isso, né? Tem um discurso do Malcolm X que eu gosto muito, que ele fala, né? Quem te ensinou a te odiar, né? Quem te ensinou a odiar o seu cabelo? Quem te ensinou a odiar a tua cor, né? E, gente, a gente foi ensinado a isso. Não é uma coisa que não é uma condição natural. E por muito tempo no Brasil tentou se naturalizar isso. E todas essas teorias raciais, né? Que entendeu-se em um determinado momento que o racismo ele não era um fenômeno biológico para seres humanos, e sim sociológico. Você entendeu-se que, assim, é uma coisa que as relações sociais foram provocando. E se a gente não tem um estudo ou não busca conversar sobre esses movimentos, a gente acaba caindo nesse ledo engano de achar assim,
O Brasil não é um país racista. Olha, eu tenho um amigo preto, ó, tem um negro aqui, meu amigo de infância, caramba. E o filme, ele chega a abordar um pouco isso, né, na figura de um dos meninos, que é o menino número 2, em que a família a todo momento vai se justificar como uma família. Não, olha como a gente é maneiro. A gente tem um aqui, ó, que é o 2, que o 2 é um menino comportado, educado. Ele é o preto de alma branca, para usar uma expressão assim bem brasileira, né? Ele era o preto de alma branca, ele era o preto que estava ali e que fazia o gosto, né? Que era educado. Todos os outros não, eles eram rebeldes. E aí a gente vê a apartação, né, de uma maneira evidente. E já pegando um gancho daquilo que a gente fala muito aqui do grupo, a questão da hospitalidade, a gente vai ver que isso vai na contramão da hospitalidade. A hospitalidade que a Isabel Batista tanto fala não é o que a família Rocha Miranda fez com o número 2. Não é disso que a gente está falando, não é nisso que a gente acredita. Não é esse tipo de acolhimento. Né? Também é um acolhimento que vai respeitar as liberdades do outro e dar ferramentas para que ele seja livre também no pensamento, não aprisionado àquelas práticas, porque em um determinado momento, isso é um comentário meu, juízo de valor meu, segundo a minha interpretação do documentário, parece que na visão dos outros meninos, em um determinado momento o 2 passou a reproduzir as práticas daquela família e meio que para como uma forma de se sentir parte daquilo e se legitimar. De ele mesmo começou a se apartar dos outros, entendendo que ele era diferente dos outros, porque ele foi naquele contexto ali moldado a pensar dessa forma, que ele era um preto diferente, né? Mais ou menos por aí. Concordo perfeitamente. É a discussão que a gente estava tendo agora há pouco, né? E o racismo é algo estrutural, isso quer dizer que ninguém está livre de reproduzir ele. Ninguém está livre. A gente tem mesmo, né, dentro das nossas instituições mais próximas, como família, entre amigos. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu acho que o caso do 2, ele é muito enfático, né? Porque ainda que que ele esteja presente dentro das relações com a família, na chamada Casa Grande, né? Com a família Rocha Miranda, né? Ele se tornou quase um irmão do Renato Miranda, né? Que era o neto do dono do fazendeiro. Quando a gente vai trazer a história dele na atualidade, a família dele vive numa casa muito pobre. A própria filha dele diz que teve que trabalhar desde os 8 anos de idade porque o pai nunca teve salário. Então, ele vivia dentro da chamada Casa Grande como serviçal, mas ele não recebia por isso e, no momento da herança, também não teve nenhuma parte nisso. Né? Então, pensar esses processos, né? Porque talvez a gente esteja integrado, incluído, mas não da mesma maneira. Pois é. E aí, assim, a história do 2 ela é muito interessante para a gente pensar nessa questão da contaminação dos conceitos e da falta de discussão sobre. E até, né, a gente aqui no grupo acredita muito nisso, que a gente também não quer atribuir somente à escola essa discussão, a gente não quer atribuir somente ao professor, né? Por exemplo, a Mariana, né, está aqui como uma forma de exemplo que não é uma pessoa da área da educação, né, como ela não atua como professora, né, mas ela entende que na profissão dela é necessário que ela mantenha essas discussões, é necessário que ela exerça um diálogo sobre para com leigos e doutos, para com todas as pessoas. Eu sei que às vezes aqui a gente acaba usando alguns conceitos que a pessoa que está aqui passando, poxa, não conheço muito bem isso ou aquilo, mas, por favor, entre em contato com a gente está super disposto a conversar, e aqui também não existe uma verdade absoluta, né? A gente é a favor do diálogo, né? De você trazer a sua opinião e a gente trazer a nossa, e a gente vai trocando figurinhas, trocando ideias. Isso é muito importante. Mas aí eu gostaria também de, nesse momento, pedir para vocês compartilharem a nossa live, comentem aí para a gente, que a gente vai ler os comentários de vocês, a gente quer saber um pouco o que vocês pensam sobre o documentário, isso para a gente é muito importante.
comentem o lugar de onde vocês estão falando, isso para a gente é muito legal. E comentem também lá na publicação do sorteio do livro, que é muito importante para a gente. Então, agora, nesse momento, eu queria também que a gente falasse um pouco mais sobre esse processo de desumanização e de humanização, né? E a gente vai tentar dialogar um pouco com a ideia da hospitalidade, que é o conceito que a gente trabalha bastante no aspecto pedagógico, que é de uma autora portuguesa chamada Isabel Batista. E a gente também, em tudo que a gente faz, a gente acaba analisando com esse olhar dela, assim como também analisamos muito com o olhar de um escritor catalão chamado Jesus Jares, e a gente vai tentar observar um pouco o aspecto da hospitalidade no documentário e maneiras de intervir. E eu queria ouvir um pouco a Mariana sobre isso. Bom, como o autor falou, a gente estuda essa autora, que para nós foi um presente, né? Começar a entender um pouco mais a obra dela. Então, acho que a gente pode resgatar alguns aspectos do filme que dialogam com a obra dela, tanto em Pedagogia da Hospitalidade, como da Arroz para o Futuro, porque o documentário ele tem muito essa proposta, né? Quem são esses rostos? Quem são essas crianças que foram levadas e tiveram como esses 10 anos da história apagados, né? Perdidos. Então, na própria construção do documentário, eu acho que os produtores também, né, do filme tiveram esse cuidado, né, de trazer a humanização desses personagens, né? Porque enquanto pessoas, crianças que foram levadas para trabalhar em trabalhos braçais, né, que eram castigadas fisicamente, o documentário ele tem todo o cuidado de não tornar essas pessoas vítimas novamente, né, vítimas da própria história. Então, assim, eu destaco alguns aspectos, né, enquanto formada na área de comunicação, mesmo que não atue diretamente na área, eu posso trazer aqui alguns aspectos que o filme traz. O primeiro deles é o enquadramento, né? Eu acho que por muitas vezes, se a gente for ter um olhar mais cuidadoso, a gente consegue ver que a câmera acompanha o olhar desses personagens que contam a história junto do documentário. Então, tanto o seu Argemiro quanto o seu Aloysio, né, que participaram mais ativamente, né, sendo entrevistados, por vezes o olhar deles é o próprio olhar da câmera. Né? Então, esse enquadramento, ele coloca como... Ele chama a gente a estar mais conectado com o próprio personagem, né, com a história do próprio personagem. Uma outra coisa que a gente pode tratar, né, dessa humanização também, né, e dessa postura, né, humanizadora que a produtora quis trazer, é o espaço de fala que os participantes têm no documentário. Eu acho que ele é bem equilibrado entre o professor Sidney, né, o historiador, com o seu Aloysio e o seu Argemiro, né, que tem um espaço de fala que é muito grande, né. Então tem essa preocupação de fazer com que o personagem conte a sua versão da história. Uma história que foi esquecida, que foi apagada. Então, assim, quantas outras histórias como essa também podem não ter acontecido no Brasil, mas foram esquecidas e apagadas. Então, houve essa preocupação de deixar com que os personagens dessa história dessem a sua versão. Eu acho que isso dialoga muito também com a nossa postura, não somente dentro de sala de aula, mas também fora de sala de aula, né? O ceder para que o outro também enxergue a realidade a partir dos seus olhos, e a gente, enquanto profissionais da área, com uma visão pautada na hospitalidade, também acolhemos essa visão, porque não é a nossa visão que vale diante daquele a quem a gente ensina, mas sim uma visão coletiva, uma visão construída a partir do diálogo. Então, o filme tem muito essa pegada, né? Tem uma tentativa também, né, de lembrar o nome de todos os meninos, porque o historiador mostra, né, ele indo nos registros históricos do orfanato para trazer o nome e sobrenome desses meninos que eram identificados por número. Então, essa é uma outra questão que é muito
pertinente diante da história das vítimas que aquela família fez, né? Eu acho que uma outra questão que é muito bonita também é quando o seu Argemiro aparece pela primeira vez no documentário, né? E é ele tocando um saxofone. Eu acho que isso é de uma humanização e também coloca ele em um outro lugar, né? Um lugar que a gente não esperava, de fato. Porque quando aparece, a gente meio que se surpreende, né? Ele era um dos meninos escravizados na fazenda e agora construiu uma família, tem filhos e tem seus hobbies, tem uma vida. Eu acho que essa é a proposta assim, mais bonita desse documentário, né? Mostrar que, para além daquela situação de escravização, essas pessoas têm uma vida, né? No filme mostra que seu Argemiro, ele passou a maior parte do resto da adolescência, né? Que sobrou, do que tiraram dele, morando como pessoa em situação de rua, né? Então, ele se alistou na Marinha para ir à guerra e ele mesmo fala, para ter a oportunidade de reconstruir a minha vida, de estudar, porque todos esses direitos foram negados a essas crianças. E por último, ainda nesse aspecto da humanização, né, tem uma tentativa de retratar o presente desses personagens, como eu acabei de dizer, né? Então, não é só o passado, ainda que a gente esteja falando, quando a gente fala de um documentário que é mais tendido para o lado da história, de um historiador que construiu, a gente tende a pensar que só o passado importa. Mas não, né? O passado ajuda a gente a olhar para os nossos atos de agora. Então, o filme também teve esse cuidado, né? Contar a história do passado, mas também contar a história presente, né? Acho que é basicamente isso. Com muito respeito, né? Eu acho que uma palavra-chave para a gente entender a hospitalidade nesse contexto é o respeito que o autor tem para com aqueles que foram as principais vítimas dessa história. Além de serem protagonistas, né, protagonistas, eles tiveram a sua infância perdida, né? E que situação difícil, né? Que situação triste. A gente vê como que há uma tentativa de desumanização, principalmente quando aqueles que numeraram os meninos, eles tiram um traço muito importante da nossa identidade, que é o nosso nome, né? Eles retiram o nome e agora vocês não têm tanto nome. Até eles falam que às vezes a gente chamava pelo nome, às vezes a gente chamava pelo número, mas ele atribui essa identidade a um número, né? E é um processo de desumanização que é muito triste. A gente vê isso ao longo da história, né? Que sempre quando há esse nós contra eles, há essa tentativa de desumanização. Um grande exemplo disso também é quando a gente pega o caso, já que a gente está falando de nazismo, né? Dos próprios nazistas, quando por diversas vezes retratavam os judeus como ratos, né? Há uma tentativa de desumanização, né? De tornar aquele ser coisificável e legitimar toda aquela ação violenta que está sendo exercida contra aquele grupo. Quando hoje a gente está pensando justamente ao contrário. Não à toa, né, nesse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, que ainda há muitos problemas, a gente tem um documento que nos dá muitas diretrizes interessantes, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que também é muito pautado em tudo aquilo que a gente estuda no grupo. A gente vai pensar assim, o quanto a gente está pensando num mundo mais plural e tal, mas ainda é difícil concretizá-lo na prática. Por diversos momentos, nos pegamos coisificando o outro, né? Eu até vi uma entrevista, não lembro de quem, que falava assim, de uma expressão, eu tenho uma empregada, né? Como se a empregada fosse um criado da casa mesmo, essa ideia do criado da casa e todas as outras coisas que estão inerentes ao nosso dia a dia, que infelizmente perpetuam práticas que são terríveis, né? De você não enxergar o outro como um ser humano. Poxa, a gente vai pegar aquele caso, um caso que veio na minha cabeça agora, foi o daquela empregada doméstica, né, que foi passear com a cachorra da patroa, deixou o filho com ela e o filho dela foi tratado, tipo assim, quer dizer, ele foi tratado pior que um animal doméstico, né, porque ele foi largado no elevador e morreu. Aquela moça perdeu o filho e aquela vida não teve, entre aspas, né, tanto valor
quanto até a vida de um animal, né? E aí você vê, olha que coisa grave, né? E recentemente, quando eu estava, curiosamente, né, anteontem, eu estava vendo um filme, até comentei com a Mariana, que se chama Jojo Rabbit, que é um filme que fala da experiência nazista, só que com um olhar totalmente diferente, né? E eu achei interessante, não vou dar spoiler desse filme, que um dia pode até vir a ser um, um filme cine debatido, mas você percebe que como aquelas crianças do filme por diversas vezes não entendem muito bem o que é o, o nazismo, mas entendem assim, mas o judeu tem que morrer, né? Ele não faz mal para a nação. As pessoas também não entendem, fica uma confusão, uma batalha de narrativas, e eu acho que essas obras, como O Menino 23, esses filmes que falam de nazismo hoje, os filmes que falam de racismo, eles possuem um papel bem importante na conscientização e para manter o diálogo sobre essas coisas, porque é necessário ser vigilante a todo momento, porque às vezes bem debaixo do nosso nariz pode estar emergindo um regime fascista, pode estar emergindo um governo autoritário, seja de direita ou de esquerda, e a gente está meio que passando o pano, né? A gente está meio que fingindo que não está vendo, a gente não entende muito bem, a gente não consegue identificar muito bem. E esse identificar ele pode ser fundamental para a nossa própria existência, para a nossa liberdade de expressão, para a nossa liberdade de pensamento. E eu acho que esse é o grande trunfo da gente trazer esse tipo de debate, esse tipo de discussão. Quero ouvir os comentários de vocês sobre também, e o Gimari. Eu estou evitando ficar falando muito, gente. Quem acompanha as lives sabe que eu falo muito e eu estou dando uma. Eu acho que um outro aspecto também que o filme traz, pensando nessa linha também que a gente pauta, né, tanto no nosso grupo quanto fora dele, é a questão, né, do diálogo. Né? O diálogo é muito importante, ouvir o que o outro tem a dizer é muito importante, né? Porque se a gente não ouve, a gente dá pano para que aconteçam situações como essas que o Alan bem colocou. No filme, não há nenhuma manifestação da família Rocha Miranda, né, a dona da fazenda, em onde os meninos foram escravizados, mas essa família tem um bairro aqui no Rio de Janeiro, né, tem o nome dela, e em São Paulo tem um bairro, uma rua e uma escola. A produtora diz que a família não obteve retorno do contato com a família, mas assim que o filme foi lançado, em 2016, houve sim uma organização, né, dos familiares para tentar, digamos que, rebater a imagem que o filme passava da família Rocha Miranda. Então, com relação ao nazismo, ao apoio declarado da família, eles se apoiaram na Constituição brasileira. Assim, se o Brasil teve até um partido, por que meus avós, meus bisavós não poderiam aderir a essa ideologia? Não espanta que a família queira defender seus familiares, mas o que espanta mais é que muitas pessoas, e pessoas humildes, compraram esse discurso. Então, o nosso diálogo é extremamente necessário por isso também, né? Porque não é aceitável que uma família, apoiando-se na Constituição, defenda ideologias que vão entender que uma raça é inferior à outra. Então, o diálogo é extremamente necessário por conta disso. Pois é, né? E aí a gente vê, né, que recentemente houveram muitos movimentos que derrubaram estátuas de figuras de passado escravagista, né, e de várias outras coisas meio polêmicas, né? Teve uma escola que se chamava Escola, eu acho que era General Emílio Garrastazu Médici, que houve uma petição para que fosse mudado o nome da escola. Eu acho que essa família temeu perder os seus privilégios, temeu a sua história, né? Ou a história que eles escolheram contar de um ponto de vista. E esse documentário ele vai trazer um outro ponto, uma outra narrativa antes silenciada, né? E calada. E isso é muito, muito impactante. E eu, nesse momento, eu queria ler alguns comentários,
E aí eu vou passando a bola para a Mari também, caso ela queira comentar junto com a gente, porque eu acho que tem comentário que é para, assim, para além de para coisas de dúvidas, né? Vamos lá. A Natasha Severo, ela comentou assim: mesmo sendo tão distante, é difícil pensar nessas condições que agridem ao direito humano. Parece surreal. E realmente é, né? Muito forte ver esse documento. Todos esses filmes, assim, ainda mais é aquele clássico, né? Baseado em fatos reais. Caraca, já dá aquele. Poxa, ó, vou, vou lendo outra aqui. A Ariel Pimenta comentou assim: muito difícil pensar que, mesmo depois de anos, ainda rola essa romantização do que acontece depois da famosa assinatura abolicionista, principalmente em novelas como o próprio Alan disse. Mariana, o que você tem a dizer sobre essa Eu acho romantização? que esse aspecto tem dois lados, né? Primeiro é um lado completamente negativo, né? Que essa romantização também faz parte de uma postura de se colocar na defensiva, de se justificar. Não é que a pessoa acredite, de fato, que seja algo razoável retirar meninos, 50 meninos, de um lugar, por mais que eles fossem estudar, assim, acho que deveria ter pelo menos uma pontinha de desconfiança, né? Por que todos os meninos negros? Por que no interior? Por que numa fazenda? Né? Por que grandes fazendeiros? Qual é o interesse por trás disso? Então, essa ideia da romantização, nesse lado negativo, ela esconde uma tentativa de se justificar, né? Mesmo sabendo que é um ato injustificável. E tem um lado também, que não é um lado positivo, mas é o lado, né, das pessoas que, que dialogam, né, com o que a gente diz sobre a falta de diálogo. Algumas pessoas, e pessoas muito humildes do interior, daquela cidade onde a fazenda existia, enxergavam a família como benfeitores. Nossa, eles estão trazendo meninos para a fazenda. Ninguém sabia o que se passava dentro da fazenda. Mas a postura, né, daqueles fazendeiros, daquela família, da família Rocha Miranda, enquanto uma família muito influente na elite brasileira, passava para eles uma imagem de credibilidade. Então, havia essa romantização pelo fato de que, talvez, para aquelas pessoas humildes, ninguém tenha chegado para conversar e questionar. Mas o que acontece lá dentro? Por que ninguém vê os meninos na cidade? Né? Havia outras coisas acontecendo no centro da cidade e ninguém nunca tinha visto aqueles meninos a não ser no dia que eles chegaram. Né? Que, inclusive, romantizaram também a chegada dos meninos. Né? Caramba, eles não conheceram o mundo aqui, né? Aqui tem animais, aqui tem plantas, aqui tem uma série de coisas que provavelmente dentro do orfanato eles não iriam ter. Então, também tem esse lado da romantização que é justamente o nosso papel enquanto educadores, enquanto pesquisadores, que tentar dialogar a partir de uma perspectiva mais crítica, né? Peraí, mas vamos questionar, né? Será que é razoável, né? Será que de fato vão fazer o que disseram que fariam? Não fizeram, né? Como o documentário mostra, as crianças estudaram apenas 1 ano e os outros 10 anos só nos trabalhos braçais. Então, acho que dentro desse aspecto da romantização, também tem o nosso papel de dialogar, Exatamente, especialmente com as pessoas mais humildes. exatamente. Eu acho que uma coisa que é consenso, né, entre boa parte, pelo menos assim, não sei se eu estou muito na minha bolha social, mas eu vejo que o academicismo, às vezes, é uma coisa que nos afasta muito das camadas mais populares. E eu entendo que aquelas pessoas daquela região, talvez elas não tenham consciência daquilo ali naquela época, assim como hoje muitas não têm. Mas existe uma elite brasileira, uma comunidade intelectual brasileira que por muito tempo sustentou discursos eugenistas e também legitimava essas ações. E pensar assim, se naquela época existia isso até mesmo na Constituição, tudo bem, mas vamos entender que, caramba, não é, ainda assim não é o certo. Eu acho que o que cabe a essa família hoje é, no mínimo, uma retratação, né, ou repensar a sua história.
porque todos nós estamos sujeitos a isso, né? Quem nunca errou, né? Quem nunca precisou aprender? É necessário também você cometer um erro por diversas vezes para você aprender, para se repensar. Enfim, eu acho que isso aí daria pano para manga também falar disso. Mas o outro comentário também é interessante. Olha só, o Lucas Salgueiro disse assim: acho que seria super legal se vocês pudessem indicar mais algumas leituras que dialogam com o filme, na parte de educação e sobre racismo. Adorei as indicações da Isabel Batista e do Silvio de Almeida, tudo a ver com o debate. Mariana, faça indicações para nós. Eu tenho algumas também. Coleção inteira de feminismos plurais da Django Ribeiro. Vocês podem acessar o Manual Antirracista, o que é o encarceramento em massa no Brasil, o que é a interseccionalidade, da Carla Cotirene. Também o autor Atílio Mbembe, que traz o conceito de necropolítica para a gente pensar. Assim, a gente estava falando agora há pouco sobre ser muito academicista, né? Uhum. Então, eu acho que também tem outras obras, né, outros filmes também que nos ajudam a pensar, né, essas configurações. Um deles foi o que eu tinha sugerido também, mas pela dificuldade de acesso a gente não trouxe, que é Estrelas Além do Tempo. É um filme que também debate muito sobre essa questão da raça, é extremamente necessário, especialmente voltado para desigualdades educacionais. Então, é perfeito para esse público. E assim, por diversas vezes a gente tem que recorrer à experiência americana para pensar o Brasil, né? Porque no Brasil a gente não tem uma tradição, pelo menos Mariana pode até me corrigir se eu estiver errado, não tem uma tradição cinematográfica muito grande sobre esses assuntos, assim. Tem algumas produções pontuais, mas elas também não têm grandes investimentos. Mas quando você pega uns filmes americanos, um filme que eu gosto muito, que trata disso, é O Mordomo da Casa Branca, que tem até um pouco a ver com esse documentário mesmo, né? Quando a gente pega a imagem do número 2, né? O Mordomo da Casa Branca é um filme que, quando eu vejo, até o final dele me arrepia. Mas eu não vou dar, não sei se eu posso dar spoiler aqui. Será que pode? Não, não pode, né? Mas vejam esse filme, também é muito legal. Tem uma cena no final, assim, que é de arrepiar quando alguém vira candidato a presidente e eles podem votar em um presidente aí, que eu não vou falar. Mas vejam o filme que é bem legal. E eu acho que se eu fosse Uma outra indicar. indicação também, que Pode é falar. a biografia do Martin Luther King. Ah, Ele, nossa, essa, sem palavras, né, no caso, não tem nem como descrever. Mas é extremamente necessário porque não faz a gente pensar somente, não é uma narração da vida dele particular, né? Mas enfim, uma obra histórica para a gente pensar diversos processos também históricos, e aí processos mundiais, né, com relação ao racismo. Ele faz um diálogo também com o Mahatma Gandhi, então é perfeito. eu acho que os textos da Angela Davis também são bem legais. Mas, assim, se eu fosse dar uma sugestão também de leitura, um livro que eu li recentemente, por indicação até de um colega chamado Nelson, que é o Racismo Recreativo, e o autor eu vou. Aqui, Adilson Moreira, Racismo Recreativo. Gente, esse texto e esse conceito que ele traz é muito legal e eu vou explicar mais ou menos aqui para vocês. Ele vai falar como que o negro, ao longo da história da dramaturgia, da cinematografia brasileira, e não só isso, também das relações sociais, ele vai ser tratado como entretenimento, como uma piada, como alguém caricato. E isso também diz muito sobre as nossas relações raciais. Porque, beleza, você vai dizer que você não é racista, mas você com certeza já ouviu uma piada de preto e já riu bastante. Ou você mesmo já zoou alguém com alguma coisa de preto e achou aquilo ali divertidíssimo e tal. E isso é uma construção histórica que gera impactos, né? Com a mulher preta, com o homem negro, com o homem preto, enfim, isso gera impacto. E aí disso que essa discussão que os autores estão tendo, que às vezes parece algo distante da gente, mas quando você vê esse conceito explicado e aplicado, você vê assim, não, caramba, poxa, eu já fiz isso. Isso acontece mesmo, isso não é algo que estão discutindo lá na universidade e não chegou aqui. Não, isso acontece mesmo. Acho que seria um. Pô, e fora assim, se a gente for falar de filme mais atual também, tem o Corra, que eu gosto muito.
acho muito legal. Eu botei vários. É difícil falar um só, ou poucos. Daria pra gente, tipo assim, ficar, O pô, debate, eu acho que o debate também, né, para a gente que pauta essa questão do diálogo, e não somente do diálogo dentro da academia, é a gente participar também de rodas de conversa mesmo, né, formar, até mesmo entre os nossos amigos. A gente promovia muito isso quando a gente podia se encontrar com segurança, porque no caso a gente pode, pela lei, hoje em dia a gente pode, mas assim, com segurança já alguns profissionais vão questionar. Então, quando a gente podia se reunir, a gente promovia muito isso, né? Como a Alan disse no início, o nosso cine debate ele era feito presencialmente, então a gente tinha uma troca muito rica, assim, né? Então, porque a leitura de um texto acadêmico ela é muito solitária, às vezes pode ser difícil, né? Para a gente, mesmo que está dentro da academia, então para quem está fora pode ser mais complicado ainda. Então, a gente promover esses diálogos, né, interpessoais, agora a gente só pode fazer de maneira online, é muito importante também. é, exatamente, né? A gente sente muita falta de estar com as pessoas, né? De, poxa, estar ali, a gente conversando sobre os filmes. E eu vi vocês, porque eu sei que aqui às vezes as pessoas comentam, mas a gente não consegue ter a participação efetiva, dinâmica. A gente tenta adaptar a realidade, mas em breve a gente vai ter o Cine Debate presencialmente. Mas você, que é público da internet, não fiquem tristes, porque eu tenho certeza que a internet é um caminho sem volta e a gente não vai parar de produzir conteúdo para a internet, mas também queremos vocês visitando a nossa casinha, que é a FFP. E aí, o Lucas também ele fez um comentário complementando o outro, que era para a gente falar um pouco do uso do filme O Menino 23 como prática educativa, né? Como que a gente pode utilizar, um educador ou um professor pode utilizar esse filme para entender o racismo ou os aspectos do contexto que ele está falando. Eu queria que você falasse um pouco sobre, eu também queria falar no final. Perfeito. Lucas, se você entrar no site Menino 23, é só digitar no Google, vai aparecer o primeiro link ao site da produtora, e tem uma página somente dedicada ao filme. Eles fazem agendamento de exibição de sessões, então você pode solicitar, eles reiteram que eles preferem que façam isso a partir de grupos, pode ser escola, né, grupos escolares, grupos também de amigos, né? Se você quer organizar uma mostra na sua cidade, no seu bairro, eles disponibilizam um filme. Algo que é muito legal é que a produtora havia cedido os direitos autorais do filme para que ele pudesse ser popularizado de uma maneira mais massiva. Então, como eu disse, assim que o filme foi lançado, lá em 2016, a gente conseguiu, sem a menor complicação, fazer uma mostra desse filme lá no Conjunto de Favelas da Maré, então, eu vi lá no site deles que eles ainda continuam com essa proposta. E é um filme essencial, né? Eu acho que não somente os historiadores, mas para os sociólogos, para os antropólogos e para toda a galera que quer pensar mesmo, né, os processos raciais, né, de uma maneira assim muito bem estruturada, esse filme é um dever de casa. Então tá aí a dica, Lucas, e eu acho que, poxa, é um filme que você pode trabalhar muitas coisas. Lucas também é historiador, e para trabalhar esse contexto é muito interessante, porque às vezes fica aquele negócio, caramba, o racismo é uma discussão de hoje ou daquela época? O que que era ser criança naquela época, né? E também, eu até comentei um negócio com a Mariana, que assim, eu hoje trabalho também com pré-vestibular, né? E a gente vê que, assim, muito pouco a gente fala sobre a ação integralista brasileira. É uma coisa que meio que passa batida, a gente foca muito nas experiências alemães e alemães, italiana, mas a gente olha pouco para essa experiência que ocorreu aqui no Brasil, que tinha todas as suas características, né? Tinha também uma saudação em tupi, se eu não me engano, não é isso? Tinha uma saudação dele em tupi-guarani, enfim, tinham todas essas especificidades e não se declaravam nem nazistas nem fascistas propriamente ditos, sim um fascismo, um nazismo à la brasileira, com a cara do Brasil, eles eram integralistas. Então, assim, é uma coisa interessante para estudar e para você
abordar quando você for tratar desse assunto, né, entendendo que a nossa prática ela não se resume à sala de aula, é interessante falar disso. É uma coisa que a gente fala pouco e deveríamos falar mais para nos conscientizarmos cada vez mais. Vou pegar outro comentário aqui. Aqui. A Luciana Rodrigues comentou assim: parabéns pelo debate. Muito obrigado. Assunto importantíssimo. Importantíssimo. Depois irei ver o documentário. Já procurei e salvei o link. Sou bibliotecária e moro em São Gonçalo. Muito obrigado a todo mundo que participou. Hoje a gente teve gente também de vários estados participando. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente fica muito contente de ler cada um desses comentários. E, por favor, compartilhem, divulguem essa live. Daqui a pouquinho a gente vai anexá-la também no YouTube. Aqui, a Elo Estrega, que é professora da UERJ também, colocou: parabéns, debate bem feito e muito importante. Obrigado. A Patrícia Ferreira colocou assim: é emocionante acompanhar a história do seu Egemiro e também do seu Aloísio. Com certeza, né? É uma coisa que mexe com a gente. E, inclusive, acho que deve ter mexido muito também com o cara que pesquisou, né? Porque, poxa, se está se deparando com uma história que é impossível você não ter empatia, né? Pelo menos eu acho. Não sei se eu sou muito romântico ou utópico de achar que tem gente que não sente, mas eu sinto, penso assim, caraca. Enfim. Eu acho que um aspecto muito legal também de trazer esses personagens e que a produtora teve é o cuidado também de expor histórias completamente, visões completamente distintas da mesma vivência. Então, a gente tem o seu Ageniro, que faz piada, né, que encara aquilo com uma normalidade um pouco maior, né? Pode ser um mecanismo de defesa, pode ser que ele tenha ressignificado essa história aí, né? Cabe só a ele. Mas o seu Ageniro tem uma visão do passado completamente diferente do seu Aloysio, por exemplo, e que também seria diferente do 2, né, se estivesse vivo. Então, à medida que o seu Ageniro ele trata aquilo com uma naturalidade um pouco maior, o seu Aloysio ele é completamente revoltado, né? Ele fala, faz questão de dizer que eles eram tratados como gado, eles sofriam castigos, e quando a fiscalização foi até a fazenda, né, para entender o que acontecia lá, né, quando já estava no processo de criminalização dessas ideologias nazifascistas, né, o portão foi aberto, eles saíram e aí? Alguns tentaram voltar para o Rio de Janeiro, mas assim, 10 anos vivendo dentro de uma fazenda sem ter qualquer tipo de contato, sem ter qualquer possibilidade de construir uma vida com o mundo social, né? Então, muitos não sabiam ler, não sabiam escrever, né? Alguns não se lembravam nem do próprio nome. Então, eu acho que o documentário teve esse cuidado de trazer histórias e visões diversas da própria história deles. Perfeito, né? E, gente, com isso a gente meio que encerra esse cine debate. Antes de fazer o encerramento, de fato, a gente vai falar do sorteio. Já temos os sorteados. Vou falar aqui para vocês os vencedores do sorteio. Então, os vencedores do sorteio foi o André Alexandre, de Niterói. Teve também a Patrícia Ribeiro Lima, do Rio de Janeiro. E a Maria Isabel, de São Paulo. Muito obrigado a todos que participaram. Por favor, participem sempre dos sorteios, participem sempre das nossas lives, curtam as nossas redes sociais, curtam o nosso Instagram, curta também essa nossa página do Facebook, da onde você está vendo a gente, curta também e se inscreva no nosso canal do YouTube. Estou fazendo todo o blogueiro aqui porque é muito importante para a gente continuar divulgando o nosso trabalho. E, por fim, gostaria de agradecer imensamente a Mariana pela presença aqui nessa live, uma contribuição importantíssima, riquíssima, e eu falaria assim, daria vários elogios a ela, eu rasgo muita seda para Mariana, porque eu acho ela incrível demais, ela inspira geral do grupo, muito estudiosa, inteligente, assim, às vezes ela fala e a gente faz uma cara de que, tipo assim, tô acompanhando ela só para, tipo assim, para
se manter ali na mesma conversa que ela. Mas é isso, Mariana. Queria te agradecer demais. Eu que agradeço vocês, acho que esse grupo foi muito importante e é muito importante para a minha formação, né, enquanto pesquisadora, que eu estou construindo ainda. Então, agradeço, de fato, ao professor Arthur e a cada integrante, né, e a gente movimenta o grupo inteiro para fazer isso aqui, gente. Então, a gente tem trabalhado muito durante a pandemia para a gente poder não parar as nossas atividades, né, e para também poder receber vocês lá na FFP, né, muito bem preparados, né, e também sedentos por esse diálogo, né, por esse contato pessoal. Exatamente. Gente, é isso. Eu estou vendo até aqui alguns comentários bem legais e olha, queria deixar alguns avisos para vocês. Fiquem atentos aqui na nossa página, porque a gente sempre faz uma live, sempre tem sorteio de livro, sempre tem assunto interessante. Então, por favor, participem, curtem, compartilhem, comentem. Isso para a gente é muito, muito, muito importante. É muito importante poder dialogar com você. Se você tiver alguma crítica ou quiser fazer algum comentário, elogio, qualquer coisa, vá lá na nossa página, escreva para a gente, que a gente lê tudo e o nosso objetivo é sempre entregar o melhor para vocês, sabe? Entregar o melhor aqui através do online, né? Dialogando com vocês. Isso para a gente é muito importante porque a gente acredita numa educação que ela é feita através do diálogo. Assim como houve o diálogo entre mim e a Mariana, vai haver o diálogo entre nós do Fora da Sala de Aula e vocês, num exercício de escuta, principalmente, e fala, que é muito importante também. Então, é isso, galera. Mariana quer dar mais um tchau, fazer alguma consideração a mais? Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. As lives sempre ficam disponíveis na nossa página, tanto no Facebook quanto no YouTube. E agradecer muito a vocês que nos acompanham. Dizer que a gente já está preparando a próxima live, que vai ser ainda esse mês. Eu não me recordo muito bem a data, eu acho que é dia 24, mas vai ser um debate também muito rico, muito legal. A gente vai estar divulgando posteriormente. Então, agradeço a todos vocês, né? E nos incentivam também a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. É isso, pessoal. Uma boa noite a todos e todas e até a próxima.